Amém, irmãos. Deus abençoe muito sua vida. A gente já está quase na hora da nossa live. E todos os dias a gente tem uma visita especial, né? E hoje nossa visita especial, dá uma arrumada aqui no rosto para ficar bonito, foi exatamente a internet que resolveu pifar. Mas não tem problema, a gente vai aqui na internet do celular mesmo. Se acontecer de cair ou não dá para continuar, não tem problema, a gente vai trabalhando aí. Mas a mensagem que hoje Deus ministrou no meu coração, e em especial hoje, esse dia 5, para edificar muito a sua vida, quero que você tire esse tempo que você vai ouvir aqui. São verdades da palavra de Deus, verdades que incomodam, mas que te levam a te aproximar de Deus. Nós temos a nossa live 828, a live cujo propósito, cujo objetivo é te aproximar mais do teu chamado, daquilo que Deus tem para você, daquilo pelo qual você foi criado. Isso mesmo. Você não foi uma obra do acaso, você não surgiu por um erro do papai ou da mamãe, você foi criado para exercer o propósito completo de Deus. E essa live, ela tem esse propósito. Estamos aqui para isso. E é muito bom ter você aqui, Renata. Que coisa boa ter você aqui. Fica aqui um pouquinho com a gente, tá bom? É rapidinho essa live aqui, dá 20 minutos, a gente já para. Mas eu quero que o teu coração esteja aberto para aquilo que Deus quer. O nome da nossa live, ela tem ligação com o que está escrito em Romanos, capítulo 8, lá no verso 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É exatamente por isso, para isso que nós estamos aqui, para cumprir o propósito. E o nosso propósito é amar a esse Deus, é ter uma vida abundante com Ele. Amém? Deixa eu orar por você. Enquanto outros irmãos estão entrando, chama mais pessoas aí, compartilha. Essa live, ela fica gravada, tá bom? Ela tanto vai ficar gravada no Facebook, como também no YouTube. E compartilha, fala, comenta, curte, que é para a gente ter uma movimentação aí nas redes sociais. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia diferenciado, eu diria. Um dia que Tu nos deste, Senhor, para agradecer, para louvar Teu nome. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de Te ter aqui conosco. Obrigado por saber que o Senhor cuida de nós. Abençoa, Senhor, meus irmãos. Abençoa aqueles que estão aqui. Abençoa os que vão entrar ainda. Abençoa aqueles que vão assistir essa live depois. Que sejam abençoados, que sejam direcionados. Que o coração deles, Senhor, seja uma terra fértil para receber as porções da palavra do Senhor. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu abençoo as finanças, eu abençoo a saúde, eu abençoo, Senhor, a família, abençoo o trabalho, eu abençoo os amigos, eu abençoo a vida emocional, a vida espiritual. Deus, que haja, Senhor, um tempo de bênção, de abundância na vida dos meus irmãos. Eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Abençoa-nos, ó Senhor, abençoa esse tempo especial de comunhão, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje a gente vai falar algo muito interessante sobre o propósito, que o propósito de Deus é te tornar leve. Eu gosto dessa construção, nos tornar mais leve. Isso mesmo que você ouviu, mais leve para que, por que mais leve? Para que o Senhor tenha a liberdade de te pegar, te levar, te trazer, fazer conforme a vontade dele. E há uma oportunidade de aprendizado que eu chamaria o seguinte: aprenda a mudar as tendas. Vamos aprender com Abraão isso e a importância disso, esse ensinamento no teu propósito. Aprenda a trabalhar com essa flexibilidade, com essa leveza. E aí a gente vai ter que ler Gênesis lá no capítulo 13. Deixa
Deixa eu abrir aqui, eu gosto desse barulhinho de página da Bíblia. Ó, gosto disso. Gênesis capítulo 13, verso 16 e o verso 18. Olha o que está escrito aqui, Gênesis 13. Quando Deus conversa com Abraão e fala com Abraão. O contexto aqui é que Abraão e Ló separam-se e Deus fala com Abraão. Olha o que ele diz aqui no verso 16 e o verso 18. Deus diz para Abraão assim: farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência poderá ser contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, pois eu darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou ali um altar ao Senhor. Abraão ele edificava altares por onde passava. E nós vamos aprender isso, levantar altares para Deus. O altar erguido ficava como uma referência, ficava como um exemplo que alguém passou ali e adorou a Deus. Que sejamos assim onde a gente passar, onde você passar, que as pessoas olhem para a sua vida e vejam que você ergue altares. O Abraão, ele pegou as suas tendas, armou as tendas e mudou. E a gente precisa entender o que está por detrás disso, dessa ordem de Deus. É interessante a gente entender e aprender essa disposição que Deus nos ensina e que Deus nos mostra sobre mudar as tendas. Deus, ele manda o povo de Israel, fazer uma festa, um memorial, uma festa especial, chamada Festa das Cabanas, ou Tabernáculo, como é conhecido, ou Sukkot. São uma das 3 festas mais importantes do povo de Israel, é a festa de tabernáculos e é a festa das cabanas. E por quê? Porque Deus, ele ensina o povo dele a celebrar essa festa. Você vê que há uma alegria, né? Um entusiasmo, uma motivação para a celebração do Natal. Eu acho maravilhoso isso, muito bom. E há uma euforia, né? É um tempo bom e tal. Só que Deus, ele ensina essas 3 festas. A primeira festa que Deus manda o povo de Israel celebrar é Páscoa. Depois é a festa de Pentecostes. E por último a festa de Tabernáculo. E tem outras festas que ele mandou, mas essas 3 são as principais, que o povo de Israel vinha de todos os lugares para celebrar em Jerusalém. E aqui em Levítico, no capítulo 23, deixa eu abrir aqui para você, Levítico, cadê? 23, está aqui. Lá no verso 43, ele ensina sobre a festa do tabernáculo, do verso 33 até o verso 43. Ele fala assim: diz o Senhor a Moisés: diga aos filhos de Israel, aos 15 dias deste 7º mês, será a festa de tabernáculo ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, vocês não façam nenhum trabalho, e durante 7 dias ofereçam ofertas queimadas ao Senhor, apresentem ofertas queimadas. Estas são as festas do Senhor que eu apregou. E aqui ele pede para celebrar e tal. Como que era que Deus queria que fosse celebrada essa festa? Todo o povo de Israel, quando já estivesse na terra prometida, estivesse lá, era para construir uma tenda e por uma semana, por 7 dias, é para ficar dentro dessa tenda, dormindo nela, almoçando nela, jantando dentro da tenda. E até hoje isso é assim. Na festa do tabernáculo, lá em Israel, algumas mansões que tem lá, eles colocam uma tenda no jardim, outros colocam no pátio em casa, outros colocam dentro de casa, na sala mesmo, e dormem nas tendas. Por quê? Por que Deus queria que eles fizessem isso? O que Deus estava ensinando para o povo? Você tem que entender que o Antigo Testamento,
Parece que está saindo do foco aqui. O Antigo Testamento não está lá por equívoco. Que Deus, vou fazer o Antigo Testamento e deixei de lado, agora não vale. Não, esquece isso. O Antigo Testamento são princípios que revelam. O Novo Testamento, em Jesus, revela, mostra, esclarece para nós o Antigo Testamento. E as lições que nós temos ali, principalmente na festa dos tabernáculos, tem ligação com isso aqui que a gente vai falar hoje sobre aprendendo a mudar tendas. Deus queria que o povo lembrasse, primeira coisa que eles não podiam esquecer em hipótese alguma, que eles eram peregrinos. As tendas faziam com que se lembrassem da época que passavam pelo deserto até chegar à terra prometida. Saíram do Egito, passando pelo deserto e chegaram na terra prometida. Eles tinham que lembrar disso. Eles tinham que lembrar que a vida aqui é uma passagem. Você tem que lembrar que o nosso lugar não é aqui. Que aqui nós estamos de passagem. Que assim como aquela tenda que ela é feita e ela é construída aqui, depois de um tempo ela é desfeita, assim somos nós. Tem pessoas que entendem que a vida termina aqui, que aqui eu não consigo pensar em outro lugar, e é tudo aqui, vive aqui. Não, entenda isso, é uma passagem. Nós somos peregrinos. Pedro ele fala isso, nós somos peregrinos e forasteiros. E ainda mais nós que temos Jesus, que ele fala, olha, nosso lugar não é aqui, eu vou preparar lugar, e quando eu vier, voltar, eu levarei vocês para mim. Olha para esse mundo, para tudo que tem aqui, e bote no seu coração essa certeza. Bota no seu coração essa certeza. Nós estamos de passagem. Nós temos que aprender isso. Isso é um aprendizado que Deus ensina para Abraão. O teu propósito vai te tornar mais leve. O teu propósito vai te tornar mais leve, mais fácil de você mudar as tendas. Lailton, meu irmão, meu pastor, meu amigo, que bom ter você aqui, cara. Deus te abençoe muito, Lailton. É uma bênção, gente. Nós somos peregrinos, estamos falando da festa dos tabernáculos, das tendas. Eu vejo pessoas que são desesperadas com a vida que não, Deus ensina para Israel. Olha para as tendas. A segunda lição das tendas é o quê? Que a tenda é frágil. A tenda é frágil. E é para você entender que você não é de aço, não. Você não é de ferro, não. Você é frágil. Você é um ser humano. As pessoas acham que são de ferro, que suportam tudo, que estão prontas para tudo, que têm força para tudo. Não tem, você é gente. Você é um ser humano. Você precisa de ajuda, você precisa de Deus, você precisa de socorro. Aquelas tendas ali, elas, olhando a estrutura dela, com o tempo, elas quebravam, se desfaziam. Nós somos assim. O homem, eu vejo pessoas hoje que eles acham que são para lá de um super-herói. Não são. Você é um ser humano. E a terceira lição é que essas tendas são feitas de palha e de material que facilmente se deteriora. E em cima dela, né, o telhado delas era feita de uma maneira que dava para ver o céu. Você tinha que ver as estrelas, tinha que ver o céu. Por quê? Para que todo judeu entendesse que há um Deus que está acima, que há um Deus que é maior do que ele, que além daquela tenda há um Senhor que tirou o povo de Israel do Egito, há um Deus que sustentou o povo no deserto. Há um Deus que guardou o povo das guerras. É isso que você tem que entender quando abrir a Bíblia e se deparar com a palavra tabernáculo, com a palavra tenda, com a festa dos tabernáculos. Eu não gosto muito de falar disso, mas é bem interessante o Natal. O Natal me chama a atenção. Eu acho interessante, eu celebro o Natal com minha família, a gente tira um tempo, um jantar especial, tem uma comunhão e compartilha as bênçãos, é um tempo de alegria. E meu filho perguntou sobre isso, né? O Natal. E eu falei para ele que Jesus nunca falou do Natal. Isso não é uma construção nem de Jesus, nem da Bíblia. Foi uma construção que foi levantada e adaptada por causa do refrigerante e foi feita. Mas tem uma coisa interessante, que a figura do Papai Noel, ela acaba se parecendo com a figura da paternidade hoje em dia.
o Papai Noel, ele aparece uma vez no ano. Olha que coisa louca. O Papai Noel aparece uma vez no ano. E ele aparece aqui para nós no Brasil num período, gente, num calor. Misericórdia, eu vejo aí os Papais Noéis que vão para a rua, que vão para o shopping, às vezes eles vêm à tarde para fazer eventos nas praças. É de dar dó. Papai Noel existe. O personagem lá, né, é de dar dó. Ele vem com uma roupa toda atrapalhada, que não tem nada a ver. Ele chega, o cara some um ano inteiro, nem nos dias dos pais o cara aparece, nem nos dias dos pais ele aparece. E ele chega e vai dando presente para todo mundo e tal, assim como tô aqui, uma festa. E muitos papais acabam sendo assim, somem, abandonam, não cuidam, não assumem o seu papel como líder, como pai, depois aparece do nada, querendo celebrar. Então é melhor ficar com a festa do tabernáculo e o aprendizado que ela me ensina. Ela me ensina que, ela me confronta o que, ela mexe comigo o que. Eu sou peregrino aqui, eu sou frágil, preciso de ajuda, eu sou vulnerável, eu tenho medos, e essa fragilidade aí, que há um Deus que sustenta. Quando eu olho ali, além daquele buraco que aparece ali na cobertura da tenda, assim, há um Deus acima de mim, há uma coluna de fogo que me guia à noite, há uma nuvem que me guia de dia, há o vento do Espírito que me posiciona e que me leva a estar onde Deus quer que eu esteja. Eu tenho que ter essa leveza para desfazer essa tenda, para me desfazer daquilo que é pesado. Eu não posso, irmãos, em nome de Jesus, vamos abrir o coração para isso. Eu não posso querer carregar aquilo que o meu Deus não quer que eu carregue. Eu tô, como a palavra diz, ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós, ele esteve entre nós, ele passou aqui rapidamente. E Abraão, ele me ensina aqui. Abraão me ensina sobre o meu propósito. Abraão me ensina. Aqui Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 13, ele levanta acampamento. Ele levanta acampamento. Deus fala: Abraão, eu vou te levar para a terra. Não é aqui. E Abraão prosperava no lugar onde ele estava. Abraão crescia no lugar que ele estava. Mas não era o lugar dele. E ele simplesmente levantava a qualquer momento que o Senhor mandasse. E nós temos que ter essa disposição, essa leveza para seguir o Senhor aonde Ele mandar, onde Ele for. Né? Tem o David Keelan, ele falava uma coisa interessante. Né? Ele dizia que nós crentes não contamos mentira, nós cantamos cantamos mentira. Tem aquele texto, que é aquela música que fala assim, ó: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Aí eu conheço pessoas que cantam, essa tem aquela também que é assim, que ele se joga na mirra ardente, né? E ele faz um bocado de coisa, mas não consegue ir numa escola dominical no domingo de manhã. Ele não consegue ser disciplinado o suficiente para seguir os passos que o Senhor mandou, a obedecer, a ficar calado quando Ele mandou. Deus, você pode até pensar assim, que entrou no propósito de Deus e abriu o coração para aquilo que Deus quer, pode pensar assim, não, Deus ele não vai mudar a rota. Engano seu. Deus, ele não só muda a rota, como ele muda tudo. Tanto que ele não dá detalhes para Abraão, gente. Eu acho incrível isso. Ele não dá detalhes nenhum. Hoje eu saio daqui para uma cidade aqui perto, 40 minutos, 30 minutos, eu boto GPS, quero ver o trânsito, quero ver se tem chuva, inundação, se tem assalto, se tem tiroteio, vou atrás de todas as informações. Deus fala para ele:
pega a tenda, da tua casa, rua. Eu vou te mostrar. Por quê? Por quê? Porque a rota é dele, eu tenho que estar disponível para obedecê-lo. E aí eu amo o que está lá em Atos 8, do pastor Filipe de Samaria, igreja do pastor Filipe, uma igreja em ascensão, uma referência, a presença de Deus naquele lugar. As pessoas iam com muita fome, muita sede. O evangelho em Samaria crescia exponencialmente. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 8, verso 6. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Gente, Filipe fazia uma live, era 10 mil, 100 mil pessoas. Filipe postava alguma coisa aí nas redes sociais. Meu Deus do céu, era uma loucura. Todo mundo queria ser alimentado pela unção, pela sabedoria, pela presença de Deus que aquele homem de Deus exalava, fluía aí, ó, tá no verso 6. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha só, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em voz alta. Paralíticos e coxos eram curados e havia grande alegria naquela cidade. Gente, imagina participar de um culto como esse, onde assim era maravilhoso. Isso aqui é o ano que? O ano 34. Jesus tinha um pouco tempo atrás, Jesus tinha ressuscitado, o Espírito Santo tinha feito uma festa na vida do povo. Aqueles irmãos largaram tudo e passaram a congregar junto. Era vida, era cura, nada impedia aqueles irmãos. O pastor Filipe estava na frente desse movimento. Eu imagino que era uma igreja dinâmica, uma igreja relevante, uma igreja viva. Não tinha doente, não tinha paralítico, não tinha demônio, nada. Era a glória de Deus tremendamente. E aí, lá no verso 26 de Atos 8, aí, dando continuidade ao texto, o maior bruxo do lugar que ficou interessado, o cara dominava aí, ó. Ele exercia arte mágica e fazia um show lá, e as pessoas que viram que ele era realmente influente e tal, e ele ficou interessado em saber o que era aquilo, vai para a igreja, e ele quer conhecer. Então havia um impacto muito grande. No verso 26, olha o que está escrito aí no verso 26, diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Você deve estar antenado aí com essa guerra. Gaza é aquela região ali mesmo. Filipe estava lá em Jerusalém, lá em cima. Ele desce, e a distância disso aí, ele sai de lá de Jerusalém, vai até Gaza. No caminho ele encontra um eunuco. O cara está lendo, vindo da África, lendo o livro de Isaías, capítulo 53, lendo em voz alta. O Filipe escuta aqui, para do lado do carro, pergunta a ele: você está entendendo, você está lendo? Ele: eu queria que alguém me explicasse. Ele ali compartilha, batiza o cara, e o verso 39 e 40 me ajuda a entender a dinâmica de quem tem esse desprendimento, de quem tem disposição em mudar as tendas, a leveza de quem simplesmente obedece a Deus. Olha o que está no verso 39, 40 de Atos 8. Quando saíram da água, o Filipe batiza aqui o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebata Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso segue seu caminho. Filipe se acha em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou em Cesaré. Irmão, seja leve como Filipe. Ele não estava preso nem aos holofotes da época, nem à influência da época, nem às multidões da época, nem a prisão que os contatos ali e a influência poderia trazer sobre ele.
ele estava disponível ao Senhor, tão disponível que ele abre mão da reunião das multidões para compartilhar a palavra com o eunuco, uma pessoa. E ele, embora aquela pessoa fosse uma pessoa de uma influência tremenda, junto com a rainha de Candace, ele não perde tempo ali em querer um jogo de influência. Pelo contrário, ele sai dali e ele é levado a 60 quilômetros. O Espírito do Senhor pega ele, leva ele a 60 quilômetros lá para Azoto, e ele vai ali e começa tudo de novo. Tudo de novo. Ele não se prende a nada. Ele é leve, ele muda a tenda para onde o Espírito do Senhor quer. E o Espírito do Senhor o abençoa, e a igreja cresce, a igreja alcança. O nome do Senhor é louvado. Agora, quando nós estamos dispostos a ser leve assim, é importante você entender o seguinte: o que você tem construído? Tenda ou alvenaria? Se Abraão tivesse feito uma alvenaria, casa de alvenaria, tinha todo um protocolo para vender, para deixar. Não. Seja leve. Seja leve para o Espírito do Senhor. Quantas mudanças você está disposto a fazer? Quantas tendas você já tem levantado e ido aonde o Senhor quer? Aonde Ele quer, não é como eu quero. Eu não vou ficar aqui, o deserto, a nuvem andava, eu tenho que andar, irmãos. Não se prenda, não venda o seu chamado, o seu ministério, aquilo que Deus colocou para você fazer, aquilo que Deus estabeleceu como propósito para você fazer. Não venda, não abra mão, obedece o Senhor, seja leve. Sim, Senhor, para fazer eu faço. Bendito seja o teu nome. Amém? Que Deus abençoe sua vida. A gente fica por aqui e amanhã, na quarta-feira, a gente continua na nossa live. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, tá bom? Vai lá, compartilha essa live, ajuda nas minhas redes sociais, vai lá no YouTube, passa a me seguir lá, o meu canal, pastor, é pr.samuel Lima, você vai achar fácil. Tá bom? Deixa eu orar por você. Pai, obrigado pelo tempo, obrigado, Senhor, pelo entendimento espiritual e pela oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui conhecendo, crescendo na graça e no conhecimento. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Faz a tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu abençoo meus irmãos, eu declaro sobre a vida deles, ó Deus, a tua paz, tua direção, que nossos corações estejam abertos, meu Senhor, para te ouvir, e não só te ouvir, obedecer, fazer tua vontade. Eu te agradeço, meu Pai, por esse tempo, pelo teu carinho, dá-nos mais de ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir a você que ore por mim. Hoje à noite eu tenho uma palestra lá em Teresópolis, e na quinta-feira também a gente vai pregar numa igreja, e domingo, em nome de Jesus, ora por mim. Terminando aqui a nossa live, ora pela mim.